Olá, eu me chamo Juliane e hoje eu vim falar um pouco sobre os benefícios que a pulseira da Acne trouxe para minha vida. Desde que eu nasci, eu tive problemas renal, né? Nasci com infecção renal, infecção urinária, aonde os médicos diziam para minha mãe que eu não tinha chance de vida. A infecção era muito alta, não tinha muito o que fazer, então ela só teria que aguardar que eu não resistisse às altas febres que eu teria. Mas minha mãe não desistiu, me levava para vários médicos, sempre acompanhando. Então, um dos médicos resolveu fazer um teste. Disse para minha mãe que então todo mês eu estaria, na verdade, era toda semana eu teria que tomar uma injeção de penicilina. E assim eu cresci, até os meus 13 anos tomando penicilina toda semana. Era a única forma que eles tinham para impedir ou tentar regredir um pouco da infecção que eu tinha, que eu nasci com essa infecção. E desde então eu vim tratando, passei por vários médicos, e era uma coisa automática. Eu estava bem e dali era eu pegar uma frente fria, uma corrente fria, eu me molhar ou simplesmente pôr os meus pés no chão. A infecção vinha altíssima de um dia para o outro. Era uma evolução muito rápida, aonde por várias vezes minha mãe já levou desacordada para o hospital para poder tomar medicação na veia e os médicos poderem me reanimar e trazerem de volta. Então, desde então, sofri muito, todo mês fazendo tratamento, minha mãe me levando para médico, sempre com essas crises de febre alta. Foi quando eu comecei a desenvolver pedra nos rins. Então, dessas pedras nos rins, eu comecei a ter bastante, tinha pedras, era 4 no rim direito, 4 no rim esquerdo, e elas vieram evoluindo bastante. E então, foi quando eu comecei a fazer o tratamento com o urologista, e ele falou que eu deveria fazer a litotripsia. Mas antes, eu tinha deslocado do meu rim uma pedra de 1 centímetro. Então, como o nosso canal tem 2 milímetros, foi muito difícil. Então, procurei um médico e qualquer deslocamento de pedra, ela é eletiva, não é urgente. Então, você tem que expelir, o teu corpo tem que jogar, expulsar fora. E se dentro desses 30 a 40 dias ela não expelir, ela não jogar fora, aí sim é marcada uma cirurgia para poder tirar. Eu morria de medo da cirurgia. Então, fiz de tudo, tomei muito chá, tomava muito chá, fazia tratamento com antibióticos 6 meses seguidos, sempre tomando antibióticos mais fortes que existe, intravenoso, via oral, remédio para dor, muito tramal, muito Buscopan, muito remédio forte mesmo. Profenide, né? Então, assim, era fã praticamente desses remédios. Tinha na minha casa muita quantidades grandíssimas, porque não tinha como eu ficar sem. Dipirona, toda essa medicação forte, eu não poderia ficar sem, porque quando a infecção vinha, era uma coisa muito difícil mesmo. Então, eu consegui expelir essa pedra de 1 centímetro. Me livrei da cirurgia a primeira vez. Porém, na segunda vez, depois que eu expeli essa pedra de 1 centímetro, eu fiz a litotripsia. Destruí todas as pedras dos rins. É um procedimento muito difícil, é um procedimento muito doído, muito dolorido. E o que eu costumo dizer, eu não desejo nem para o meu pior inimigo, porque dói muito fazer a litotripsia. Então, é 40 minutos, pra você ter uma ideia, 40 a 1 hora, levando como se fosse martelada. Literalmente eu me senti um prego, porque ele bate no rim por 40 minutos até destruir a pedra, e nisso é sem parar, interrupto. Então, assim, eu sofria muito, porque a pedra maior, ela estava no rim esquerdo, se eu não me engano é esse que é o rim mais alto, e ela batia na costela, o laser, então era muito difícil. Enfim, achei que tinha me curado, achei que não precisava mais, limpei meus rins com a litotripsia.
Não deu um ano, as pedras voltaram. Então eu comecei a fazer tratamento com nefrologista, porque as infecções vinham sempre. Todos os meses eu tinha infecção, às vezes até uma vez por semana. Quando eu estava me curando de uma infecção, já vinha outra. Então, procurei um nefro. E esse nefro fez muitos exames, eu fazia urografia excretora sempre a cada 6 meses. E daí o nefro falou que eu teria um déficit no meu corpo de citrato de potássio, que eu deveria repor esse citrato de potássio no meu corpo. E nisso eu acabei deslocando uma pedra de 0,5 centímetro do rim. Novamente, meus rins estavam sobrecarregados de pedra e essa pedra de 0,5 centímetro deslocou. Só que essa me judiou muito mais que a de 1 centímetro, porque ela deslocou e ela ficou presa no canal da uretra, ela crostou ali, ela ficou colada ali. Então, infelizmente, nesse eu tive que fazer a cirurgia. E na cirurgia o médico teve que cortar um pedacinho da uretra para poder soltar a pedra e tirar ela. Foi mais uma vez um procedimento muito difícil. Pedi muito pro médico não colocar um catéter em mim, não deixar sem o catéter, porque eu sei que ia ser muito mais difícil. E graças a Deus não precisei usar o catéter. Mas a dor foi difícil. Na época eu trabalhava em outra cidade, eu ia de ônibus, ia com a pedra deslocada, e como eu disse, quando você desloca uma pedra, ela não é urgência, é um procedimento eletivo, então você tem que esperar seu corpo expelir. E eu levei 40 dias para conseguir expelir essa pedra do meu organismo. Eu já não aguentava mais, a infecção no meu corpo já estava tomando. Então, eu estava fazendo esse tratamento com o nefrologista quando foi em dezembro de 2016. Foi o ápice. Foi quando eu tive uma sepsemia. Sepsemia é quando você tem uma infecção generalizada. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos nos organizado para ir viajar, eu, meu marido e os nossos filhos. E foi quando, do nada, eu comecei com dor. Com dor. Tentei me enganar várias vezes que pudesse ser alguma dor intestinal, porque a dor intestinal e a dor de rim é muito parecida. Então eu tentei me enganar por várias vezes que era uma dor intestinal e acabei indo para a UPA. Eu estava com uma febre altíssima e então o médico fez os exames e constatou que eu estava com pielonefrite. A pielonefrite é uma infecção que ela dá nos rins, na uretra, na bexiga e na ureter. Então ela pega todo o aparelho urinário. E eu estava com essa infecção muito alta. Estava com um bebezinho de 5 meses, amamentando ele. Foi que eu tentei ao máximo não me entregar. Foi muito difícil. Porém, o médico queria me internar, falou que eu tinha que ficar internada, que o meu caso era até de ir para a UTI, né? Porque aí a pielonefrite evoluiu para uma sepsemia. Que nem os antibióticos que eu estava fazendo uso estava fazendo efeito para mim já. Devido ao histórico de tanto antibiótico que eu tomei desde que eu nasci, então eu tinha resistência a alguns antibióticos, até os mais fortes. Foi que eu disse pro médico que eu não iria ficar internada, que eu não poderia, por causa do meu bebê de 5 meses e do meu outro filho, não tinha como. Então, todos os dias eu ia no hospital tomar o antibiótico com uma dose acima do permitido, eu tomava intravenosa, tomava esse remédio. E mesmo tomando esse remédio, ainda eu tive febre por 2 semanas, febre altíssima de 40 graus. Mas eu não contava para eles porque eu tinha medo de ficar internada. Então, a cada 4 horas, eu tomava um Paco, que é um paracetamol com codeína, e uma dipirona, para mim poder aguentar passar o dia. Porque assim, para quem sofre de problema renal e de infecção urinária, sabe o quanto é difícil você ficar numa sala médica medicando. É muito doído, é muita dor. Então, quando a gente tá com essas crises, o que a gente quer é ficar escondidinha num cantinho, bem quietinha, que ninguém vem incomodar, porque dói demais, é horrível. Enfim, tratei, fazia o uso do citrato de potássio, continuei com os usos dos analgésicos e antibióticos, e assim foi minha vida. Até que em abril de 2017 eu conheci a Acmos. Foi quando me apresentaram a pulseira. Falaram pra mim, olha,
Usa essa pulseira, que essa pulseira vai te ajudar. Eu fiquei bem resistente, vou falar a verdade que eu falei, como? Você é uma pessoa que toma dos antibióticos mais fortes, dos analgésicos mais fortes, faço todo quanto é tipo de tratamento, faço um regulamento com o médico, né? Sigo um tratamento com o médico, uma pulseira vai me ajudar. Mas fiz o uso, comecei a usar ela, eu não sentia sede, eu nunca tive assim, eu não sentia falta da água. E isso também prejudicava muito minha parte renal. Então foi quando eu comecei a fazer o uso da pulseira, eu comecei a sentir sede. Eu comecei a sentir vontade de beber água, parecia que o meu corpo estava pedindo. E eu comecei a tomar água e, consequentemente, à noite, pelo uso da pulseira, eu acredito também, à noite eu comecei a levantar para ir no banheiro. Comecei a ir mais vezes no banheiro, comecei a ir mais vezes. E conforme eu ia voltando com o médico, conforme eu ia fazendo esse retorno com o médico, ele falava para mim que eu estava melhorando, que os exames que eu fazia estavam tendo uma melhora. Até que chegou um belo dia que ele me deu alta. Falou que eu não precisaria mais fazer o uso do medicamento e eu não precisaria mais fazer aqueles exames corriqueiros. E eu fui percebendo isso, que eu comecei a parar com a minha ardência urinária, com a minha infecção urinária. E um dia eu resolvi fazer um teste, resolvi caminhar descalço. Falei, eu vou fazer um teste, eu preciso, porque uma das coisas que era cruciais era eu pôr os pés no chão, no outro dia eu já acordava com ardência urinária. E hoje eu tenho uma qualidade de vida que não tem explicação. Eu posso andar de pé descalço, eu posso pegar uma corrente de frio, que eu não tenho ardência urinária, que não vou sentir uma infecção urinária. Então vai fazer, em abril agora vai fazer 1 ano que eu tô fazendo uso da pulseira. Eu não tiro ela nada, por nada nesse mundo eu não tiro a pulseira, porque a qualidade de vida que eu tenho hoje é indescritível, eu não tenho explicação, porque eu nasci de novo, eu me libertei das minhas infecções, eu me libertei das minhas dores, eu não tenho mais remédio na minha casa. E conhecendo a empresa do jeito que eu conheci, eu fiquei tão contente, então resolvi fazer a revenda, porque a minha saúde falou muito mais alto. E as pessoas precisavam conhecer de verdade o que é a Acmos, o que a Acmos fez. A Acmos foi a fundo, ela trouxe uma forma de ajudar as pessoas sem sobrecarregar o corpo delas. E foi por causa disso que então eu acabei querendo saber mais. Então eu sei que a empresa ela tem encapsulados naturais que também te ajudam nesse tratamento. Foi quando eu comecei a fazer o uso do Detoxify também. Porque eu falei, poxa, agora que eu tô com o meu corpo limpo, sem nenhum remédio exterior, nenhuma química, nenhum composto químico, eu vou fazer uma limpeza. E o Detoxify faz isso. Ele te limpa, ele tira todo o metal pesado no seu corpo, ele faz uma limpeza geral nos teus órgãos e ele traz muita energia, vitamina e proteína, porque ele é rico na clorela, que é a clorofila, que é das melhores plantas, alga, né, que a gente pode estar ingerindo. E a empresa Acmos desenvolveu numa cápsula para você fazer o uso, limpar teu corpo e começar uma vida nova. E foi assim que eu fiz. E desde então, não foi só o Detoxify que eu fiz o uso, eu faço uso de um óleo de alho, eu faço uso do Body Size, que é um encapsulado que, além da ajuda do emagrecimento, ele trata a parte urinária. Ele tem um encapsulado chamado Bladder, que ele é bem especificado para a parte renal, urinária, que eu estou ansiosíssima também para fazer o uso desse encapsulado assim que chegar no mercado novamente. E é o que eu posso dizer para você. Pode ser mito agora no momento, mas essa pulseira, para mim, na minha vida, ela fez diferença. Ela me ajudou. Ela mudou a minha história. Então, eu não aceito e não admito que ninguém diga o contrário, porque só eu sei o quanto eu sofri. Desde que eu nasci, o quanto eu sofri com uma infecção urinária. E sim, uma pulseira fez toda a diferença na minha vida. Uma pulseira, ela fez o que antibióticos e internamentos e medicações intravenosas não fez.
Então eu digo para você que sofre com problema renal, problema urinário, faça o teste, faça o uso. Veja como o biomagnetismo instalado dentro dessa pulseira vai te trazer saúde, vai te trazer bem-estar. Ela não promete cura. Não, a Acmos não promete cura. Eu falo que eu tive cura porque eu sei do que eu passei a minha vida toda e hoje eu não tenho problema nenhum. Então, mas a Acmos não promete cura. Ela te promete uma melhora, uma ajuda, um upgrade na tua vida. Mas para mim, ela me trouxe cura, ela me ajudou, porque eu posso dizer até hoje, até a data de hoje, eu não tive mais nenhum problema urinário, eu não tive nenhuma ardência urinária, eu não tive nenhum problema. Então, assim, para quem cresceu, para quem nasceu, cresceu com problema urinário, hoje para mim é uma vitória e eu falo que é uma cura, mas a Acmos não te promete isso. Só que faça o uso, faça o teste, muda a sua história, reescreva a sua história da mesma forma como eu fiz. Desculpa se o vídeo ficou longo, mas eu queria explicar bem certinho tudo que eu passei. E eu sei que se você que tem problema urinário sabe bem do que eu tô dizendo. A Acmos muda a vida. Beijo e espero que tenha ajudado. Contacte uma revendedora Acmos para ela explicar melhor o que a pulseira faz, o que tem nessa pulseira. Faça pesquisa você, pesquise sobre o biomagnetismo. Dr. Lair Ribeiro fala muito sobre o biomagnetismo. E a Acmos nós temos a nossa tecnologia inteligente no fio de emana que tem o biomagnetismo. Nós temos nas nossas roupas, nós temos nas faixas abdominais e nós temos na pulseira e na palmilha. Então faça o uso, faça esse investimento. Você vai investir apenas uma única vez e é pro resto da sua vida que você vai ter. Até mais!